Os romanos, nos países que anexaram, observaram de perto essas medidas, fundaram colônias e mantiveram relações amigáveis com os menos poderosos, sem aumentar a sua força. Eles abateram os mais fortes e não permitiram que nenhum poder estrangeiro forte ganhasse autoridade. A Grécia é um bom exemplo. Os aqueus e os etólios tornaram-se amigos dos romanos, o reino da Macedônia foi abatido. Antíoco foi expulso, porém, os méritos dos ataques e dos etólios nunca lhes permitiu aumentar o seu poder. Nem a persuasão de Filipe induziu os romanos a serem seus amigos sem antes abatê-los, nem a influência de Antíoco conseguiu fazer com que eles o autorizassem a manter seu domínio naquela província. Os romanos fizeram, nesse caso, o que todos os príncipes prudentes devem fazer. Notaram não apenas os plebeus correntes, mas também os problemas futuros. Notaram não apenas os problemas correntes, mas também os problemas futuros, pelos quais deviam se preparar com toda a sua energia, pois quando previstos a tempo, são suficientemente remediados. São facilmente remediados. Mas se você espera até que eles evoluam, não poderão mais ser curados, pois o mal já se tornou incurável. Acontece aqui como os médicos dizem acontecer com a tuberculose. No princípio, o mal é fácil de curar, mas difícil o diagnóstico. Mas ao longo do tempo, sem ser diagnosticado ou curado, ele se torna fácil de diagnosticar, mas difícil de curar. Assim ocorre nos assuntos do Estado, pois quando os males que os atingem são previstos, o que só acontece se o encarregado é um homem sábio, podem ser rapidamente revistos. Mas quando, por não serem previstos, conseguirem vê-los, não há mais solução. Por isso, os romanos, prevendo problemas, sempre lidam com eles imediatamente, e até para evitar a guerra, não deixam que ocorressem, pois sabiam que a guerra não pode ser evitada, mas somente adiada para a vantagem dos outros. Por essa razão, queriam lutar contra Filipe e Antíoco na Grécia, para que não tivessem que lutar contra eles na Itália. Ambos podiam ter evitado as duas batalhas, mas não queriam fazer isso. Nem em momento algum lhes agradou aquilo que os sábios de nosso tempo estão sempre falando. Vamos gozar as coisas boas do momento, mas apenas aquilo que resulta do nosso próprio valor e da nossa prudência, pois o tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Mas voltemos à França e examinemos se ela fez alguma das coisas mencionadas. Olhando a conduta de Luís XII e não de Carlos VIII, pois a conduta dele é mais fácil de ser observada, já que manteve o domínio da Itália por mais tempo. Você verá que ele fez o contrário do que se deve fazer para conservar um Estado com elementos tão diferentes. O rei Luís foi conduzido à Itália devido à ambição dos venezianos, que desejavam obter metade do Estado da Lombardia através da intervenção dele. Eu não vou criticar as medidas tomadas pelo rei, pois querendo manter um pé na Itália e sem ter nenhum amigo lá. Pelo contrário, vendo que todas as portas se fechavam para ele devido à conduta de Carlos, foi obrigado a aceitar as amizades daqueles que estavam abertos a ele, e teria conseguido o que queria se não tivesse cometido erros em outras áreas. O rei, porém, tendo conquistado a Lombardia, reconquistou de imediato a autoridade que Carlos havia perdido. Gênova cedeu, os florentinos tornaram-se seus amigos, o marquês de Mantua, o duque de Ferrara, o Bentivoglio, a senhora Forli, os senhores de Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Camerino, de Piombino, os luqueses, os pisanos, os sieneses. Todos tentaram se tornar seus amigos. Então os venezianos puderam perceber a temeridade da resolução que haviam tomado. Para poderem conquistar 2 vilarejos na Lombardia, haviam transformado o rei em senhor de 2/3 da Itália.
Vamos considerar agora que com pouca dificuldade o rei poderia ter mantido a sua posição na Itália se tivesse observado as regras mencionadas anteriormente e mantido todos os seus amigos seguros e protegidos. Pois apesar de serem numerosos, eles eram fracos e tímidos, alguns com medo da igreja, outros com medo dos venezianos. E assim, todos teriam que sempre ficar do seu lado e através deles, ele poderia ter facilmente obtido segurança contra aqueles que permaneciam poderosos. Mas ele, assim que chegou a Milão, fez o contrário, auxiliando o Papa Alexandre a ocupar a Romanha. Nunca sequer passou pela sua cabeça que com isso ele estava se enfraquecendo, afastando os amigos e aqueles que lhe tinham lançado os braços. Enquanto engrandecia a igreja, acrescentando ao poder espiritual tamanha força temporal. E tendo cometido esse primeiro erro, foi obrigado a segui-lo, tanto que, por fim, a ambição de Alexandre de evitar que este se tornasse senhor de Toscana, foi-lhe necessário ir pessoalmente à Itália. E se já não fosse bastante ter engrandecido a igreja e perdido os seus amigos, ele, desejando ter o reino de Nápoles, dividiu com o rei da Espanha, e sendo o primeiro árbitro da Itália, aí colocou um companheiro para que os ambiciosos daquele país e os descontentes tivessem onde se abrigar. E em vez de deixar naquele reino um soberano sujeito a ele, tirou para em seu lugar colocar outro que pudesse expulsar o próprio Luís dali. O desejo de conquistar é muito natural e comum, e homens sempre devem tentar conquistar terras quando podem. E por isso serão louvados e não censurados. Mas quando a conquista é extremamente difícil, porém, desejam obtê-la a qualquer custo. Isso é tolice e merece ser censurado. Portanto, se a França pudesse ter atacado Nápoles com suas próprias forças, ela deveria ter feito isso. Se ela não pudesse fazê-lo, então não deveria tê-la dividido. E se a divisão que ela fez com os venezianos na Lombardia fosse justificada pelo fato de que assim conseguissem firmar o pé na Itália, essa outra divisão merece censura, pois não podia ser justificada por essa necessidade. Luís tinha, portanto, cometido esses 5 erros: eliminou os menos fortes, engrandeceu um dos grandes poderes na Itália, trouxe um poder estrangeiro, não foi habitar no país e não instalou colônias. Erros que, se ele tivesse vivido, não teriam sido grandes o suficiente para feri-lo caso não tivesse cometido um 6º erro, ao tirar os seus domínios dos venezianos. Pois se não tivesse tornado grande a igreja, nem introduzido a Espanha na Itália, teria sido bem razoável e necessário enfraquecê-los, mas como tomou as outras medidas anteriores, nunca deveria ter consentido com a ruína deles, pois eles, sendo poderosos, teriam sempre mantido outros longe da Lombardia. Isso porque os venezianos jamais iriam consentir em qualquer manobra contra esse estado, a menos que se tornassem os senhores lá. Da mesma forma que outros não iriam querer tomar a Lombardia da França para dá-la aos venezianos, e ninguém tinha coragem para ir contra ambos. E se qualquer pessoa falar, o rei Luís cedeu a Romanha a Alexandre e o reino à Espanha para evitar a guerra, eu respondo com as razões citadas anteriormente, que uma crise nunca deve ser utilizada para evitar a guerra, pois a guerra nunca é evitada, apenas adiada para sua própria desvantagem. E se alguém alegar que a promessa que o rei havia feito ao Papa de que ele o ajudaria na empreitada, em troca da dissolução do seu casamento e do chapéu cardinalício concedido a Juan, a isso respondo que escreverei mais tarde sobre a fé dos príncipes e como ela deve ser mantida. O rei Luís assim perdeu a Lombardia por não ter seguido nenhum dos princípios observado por aqueles que conquistaram países e os mantiveram. Não há aqui nenhum milagre, mas simplesmente coisas razoáveis e naturais. E sobre isso falei em Nantes com Juan, quando Valentino, chamado popularmente na Itália de César Borgia, filho do Papa Alexandre, ocupava a Romanha.
Quando o cardeal de Rouen observou para mim que os italianos não entendiam de guerras, respondi-lhe que os franceses não entendiam de Estado, querendo dizer que, se entendessem, não teriam deixado a igreja se tornar tão grande. E de fato, já foi visto que a grandeza da igreja e da Espanha na Itália foi causada pela França, e a sua ruína pode ser atribuída a esses dois estados. Disso pode-se extrair uma regra geral que nunca ou raramente falha: aquele que é a causa do poderio de alguém se arruína, pois tal poder foi alcançado ou através da astúcia ou da força, e ambas são suspeitas para aquele que se tornou poderoso.